Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Melaço, esse quadrinho aqui que foi organizado pela Lita Hayata e conta com 7 autoras diferentes. Sobre o que é Melaço, né? São 7 histórias de amor distintas, sempre envolvendo um casal de mulheres, mas que trabalham vários subgêneros aqui. Né? Como a própria parte de trás do quadrinho diz, né? São histórias com pessoas distintas, personagens diferentes, mas que são sempre envolvendo essa questão do amor e sempre tudo dando certo, né, sendo um melaço, né, de história. É legal aqui falar, né, que são histórias muito curtas, no máximo 20 páginas, salvo engano, que trabalham, né, aspectos muito diferentes e são muito distintas entre si, até na questão gráfica mesmo, sabe? Você vê uma diferença entre traços, né, e maneira de contar a sua história de uma para outra. Isso é legal porque traz uma diversidade muito grande que eu acho que é interessante, que casa muito bem com a questão, né, já que aqui a gente está falando de relações homoafetivas. Por outro lado, o fato de ser um compilado, é natural, pelo menos para mim, que você não goste de todas as histórias. Afinal de contas, é muito difícil você pegar um bloco de 7 e agradar as 7. Pode ser que aconteça com você, espero que aconteça, mas tem uma história ou outra que eu fiquei um pouco mais... Ah, essa daqui não foi tão para mim, sabe? Não de tipo, a história ser ruim, não é isso, mas não me agradou 100%, e eu diria até que é mais pela questão de arte do que roteiro. Alguns roteiros me agradaram mais, mas a arte em si não foi muito a minha pegada. Mas dito isso, eu acho que é uma experiência muito boa pegar as 7 histórias, apesar, né, de não terem conexão nenhuma entre si, porque são histórias legais e são histórias bem sinceras. Como eu falei, né, toca nessa questão da diversidade e tudo mais, as narrativas também são muito plurais, né? Você tem desde uma história de um assalto a banco até um relacionamento que está passando por um conflito por conta de uma filha pequena de uma das duas. Né? Então são histórias que você pega essa questão, né, de, poxa, você tem tanto para explorar nesse mundo, né? Tantos pontos diferentes. Né? Afinal de contas, um casal homoafetivo nada mais é do que um casal. Né? Então eles têm vivências e experiências que qualquer outro casal poderia ter. Então, né, se você tem um estranhamento, talvez lendo esse tipo de material é interessante você pensar um pouco do tipo, são mulheres, juntas, assim como poderia ser um homem e uma mulher, vivendo do mesmo jeito. Você tem tantas coisas na mídia aí, que tem histórias que você provavelmente vai se debruçar e ver que são parecidas com as daqui, que logo você começa a perceber que, na verdade, isso não tem muito problema, sabe? Eu acho que é legal o quadrinho, por trabalhar com muitas opções de narrativas, expressar isso para você, né? Então, assim, como eu falei, nem são todas que me agradam, mas são todas muito válidas e principalmente por esse propósito, ao meu ver. Dito isso, eu acho que Melaço, ele trabalha muito bem essa questão, né? E instiga o leitor. Eu, particularmente, li muito rápido, li, na verdade, 3 vezes, né? Logo quando chegou, li 3 vezes seguidas, porque teve algumas histórias que eu gostei muito. E, aliás, fica até aqui um disclaimerzinho, né? Que algumas histórias eu gostei tanto que eu fiquei, poxa, eu queria ver mais dessa história, eu queria ter uma coisa mais sequencial, sabe? Tipo, um quadrinho semanal, mensal, que seja, de alguns personagens, porque eles me cativaram muito. Eu vou citar aqui 2 histórias em especial que eu gostei bastante. A primeira delas é a Carta, eu não lembro qual o número dela aqui, né? Que é uma história com uma narrativa muito simples, com praticamente nenhum diálogo, onde a gente acompanha a trajetória de uma mulher que recebeu uma carta, ou enviou, agora eu não lembro, para ser bem sincero, e a gente vê toda a trajetória dela durante o dia a dia, né? No caso, ela trabalha, né, na área de ciência, no caso, na verdade, espacial, e a gente vê, né, a pressa dela de encontrar com a namorada ou esposa, não sei, e, né, enquanto isso a gente vai vendo os trechos da carta, né, uma questão meio de arrependimento e tal, eu acho muito bonito, muito tocante, porque carta é uma coisa que a gente não usa muito hoje em dia. Né? E diferente do SMS ou do WhatsApp, enfim, que é uma coisa tão banal que a gente envia toda hora, a carta tem um peso emocional maior e por isso acho que dá um aquecimentozinho no coração a mais essa história, né, que a gente vai vendo gradativamente e numa narrativa muito fluida, né, porque foca muito no desenho e é um desenho que realmente é muito fluido. Você vê que as páginas vão se passando de uma sequência muito rápida e é legal isso. E outra história que eu vou comentar aqui é a última, né, Domingo Tem Macarrão, que é, né, um casal onde uma delas tem uma filha pequena e a filha está aparentemente com ciúmes da namorada, da mãe, e a gente, né, no início a gente começa a pensar, tipo, poxa, a garota tem algum preconceito e tal, e na medida que a história vai se passando a gente descobre que na verdade não é nada disso e é uma coisa que toca muito porque
na ótica de uma criança, né? Afinal de contas, é uma menininha pequena e você vê o medo dela de perder a mãe para um relacionamento, né? A questão do pais separados, o filho fica meio coisa assim. E você vê como o amor entre a mãe dela e a namorada acaba gerando, né, uma união familiar maior ainda para a garota. E é uma história muito simplesinha, sabe? Muito bobinha, entre aspas, porque eu acho que tem muito a dizer, mas que traz realmente essa questão da ótica infantil e de como a relação da mãe dela acaba espelhando para ela depois. Né? É uma história bem tocante, eu realmente gostei muito, achei muito emocionante e que tem um traço muito bonitinho que também eu acho que complementa essa questão, até por ser uma história focada numa criança. Né? Então são duas histórias que eu gostei muito, mas tem diversas outras aqui que eu achei interessantes. Como eu disse, é uma experiência legal, eu não sei, para ser bem sincero, se dá para você comprar fora do Catarse, já que eu já comprei no financiamento, mas de qualquer maneira eu vou deixar o link aqui embaixo das redes sociais da organizadora do projeto e de repente se quiser perguntar para ela, trocar uma ideia e até procurar também as outras pessoas, eu vou ver se eu acho o link e coloco aqui também. Bom pessoal, é isso. Essa foi minha crítica de Melaço. Eu acho um pouco difícil fazer uma crítica de uma antologia, afinal de contas são histórias muito distintas, mas eu procurei trazer alguns pontos positivos que eu achei, né, de uma maneira geral, né, do material como um todo, e espero que você tenha gostado. Eu vou procurar trazer pelo menos uma vez ao mês, né, uma história brasileira aqui, um quadrinho brasileiro, porque eu acho que a gente precisa divulgar mais esse tipo de conteúdo. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like que ajuda pra caramba a gente, se puder compartilhe para outras pessoas. Não se esquece também de se inscrever no canal, a gente está chegando a 100 inscritos, ou já chegou, tomara, então dá uma força aí pra gente que ajuda muito o trabalho. É isso, galera, um abraço e até a próxima.